Deus é tão lindo e tão tremendo que o texto que eu vou pregar hoje não foi combinado com o pastor Júnior quando ele escolheu essa música, mas estava escrito naquilo que Deus quer falar ao coração da sua igreja. João 12, versículo de 1 a 7, fala exatamente de uma adoração intensa, de uma adoração extravagante, de uma adoração que entregou tudo aos pés de Jesus. E quando Cristo é glorificado no íntimo do nosso coração e o mistério do Evangelho abre os nossos olhos e a gente entende a riqueza da sua graça, o quão Ele nos amou, o quão Ele se entregou, o quão maravilhosa é a obra da cruz. Realmente, querido, a gente entrega. E a minha oração no final deste culto é que esse dia, um dia especial, seja um dia que você entregue a Deus sem reservas a sua vida. Abandone a sua vida para trás e diga: Deus, faz de mim o que tu queres. João 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. E a casa se encheu-se com uma fragrância de perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Tem dias que são especiais. Tem dias que na igreja eles são distintos dos outros. Eles são muito pontuais. Parece que são marcos na nossa vida, em que Jesus e o Espírito Santo parece que Ele abre as portas do céu. Você não sabe, né? Tem aquela antiga canção, não sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu. Mas é diferente. É diferente. Parece que a gente sente Jesus de uma maneira mais perto, mais intensa. A gente não sabe, muitas vezes, explicar, mas sabe que é real. Porque o homem espiritual, ele tem um termômetro dentro dele. Ele sabe quando está frio, quando está morno, quando está forte mesmo, quando Deus está presente. Ele consegue perceber isso. A gente não sabe descrever, mas sabemos que algo aconteceu na reunião, no culto ou dentro de nós. Marcou a nossa vida. Você vai olhar para trás e vai falar: aquele dia, naquele culto, algo aconteceu dentro de mim. Eu tive um entendimento que eu nunca tinha antes. E coisas foram mudadas na minha vida. Nós também não podemos produzir esses tipos de dias. Não é algo que a igreja, a religiosidade produz, porque não se produz presença de Deus, não se produz glória de Deus. Você não consegue reproduzir isso, como fazer algo ou cantar canções que funcionam, como muitas vezes as pessoas fazem para mexer com as emoções. Você sabe que é diferente, é muito diferente. Aqueles dias especiais, e você não consegue produzir, mas sabe que foi especial, genuíno,
E Deus moveu no meio desse povo. E eu creio que esse dia foi um desses dias, no dia de Maria de Betânia. A adoração de Maria, irmã de Marta e Lázaro, ficou registrada como uma das adorações mais extravagantes no relato bíblico. Foi tão extravagante que esse evangelho de João não fala, ele fala de Judas, que ele criticou, mas nos dois evangelhos, Marcos e Mateus, fala que os discípulos também recriminaram. Chocou até os discípulos. Não foi só Judas, não. Pode ler lá em Marcos, que tem o mesmo texto, e também Mateus. Não foi só Judas que recriminou. Os próprios discípulos que andavam com Jesus também a recriminaram, falando assim, isso poderia dar aos pobres. Por que tanto desperdício assim aos pés do Senhor? Jesus mesmo disse em Marcos 14, versículo 9, que onde quer, foi tão forte essa adoração, que Jesus mesmo cita que foi um marco. E ele disse em Marcos 14, versículo 9, que onde quer que esse evangelho, o evangelho de Jesus, fosse anunciado em todo o mundo, também o que ela fez seria contado em sua memória. A adoração de Maria seria contada, e hoje nós vamos falar sobre essa adoração, porque ela é expressada de geração em geração. E se Jesus disse que isso ficaria registrado, a adoração de Maria é porque é importante. E ela tem algumas lições para nós como igreja. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa adoração de Maria. O foco, na verdade, não é a adoração de Maria propriamente disso, mas o que Maria entendeu. O entendimento que Maria tinha a respeito de quem era Jesus, ao ponto de ela fazer algo extravagante, incomum, excêntrico, distinto, fora do normal, de maneira exacerbada. Ela derrama a sua alma, ela derrama ali algo de grande valor, que isso fica registrado, não por causa da adoração, não é um formato de adoração, mas é o entendimento que Maria tinha a respeito de Jesus. Você sabe que Maria, existem muitos relatos, pelo menos 3 relatos da adoração de Maria. A primeira, a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas 10, quando Jesus costumava estar nessa casa, e ali estava Marta, Maria e Lázaro, sempre esses 3 irmãos juntos. Jesus amava estar nessa casa, nesse pequeno grupo de irmãos, de discípulos. Marta sempre aquela que servia, Lázaro sempre sentado à mesa, como está aqui no texto, mas Maria estava sempre aos pés do Senhor. Ela não perdia a oportunidade. Tanto é que ela é criticada por Marta naquela ocasião. Senhor, não te importas que Maria não venha me ajudar a servir? E ele falou assim, Marta, Marta, tu estás tão ansiosa, tão inquieta, tão preocupada com tantas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ela aproveitou oportunidades para estar intensamente aos pés de Jesus. Ela conhecia os ensinos do Mestre, as suas palavras, os seus ensinamentos, quem ele era. Uma outra ocasião também, Maria, em João 11, quando acontece a ressurreição de Lázaro, não é verdade? O Jesus falou que aquela morte seria para a glória, e ele intencionalmente fica 4 dias sem ir até Betânia. A notícia chegou, Jesus falou, essa doença é para a minha glória, para que o nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado, para que o mundo creia que o Filho do Homem tem poder sobre a morte, para redimir pecados e para reconciliar o homem com Deus. E você sabe a história que quando Jesus, depois de 4 dias chega, Marta o encontra. Quando Maria sabe que Jesus está na cidade, o texto diz que ela corre. E para onde ela vai? Maria, ela se prostra aos pés de Jesus.
E ali ela chora, sua alma afligida, porque seu irmão já estava morto há 4 dias, triste, quebrada. E ela diz ali em suas palavras: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é tão forte esse texto que fala que a oração de Maria, aquele momento, mexeu com Jesus, encheu o coração de Jesus de compaixão, e ali ele demonstrou a sua glória, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Maria estava transbordante de gratidão diante de Deus, porque o texto vai falar aqui no contexto que já tinha passado esses 2 eventos. Jesus ressuscitar Lázaro. Ele estava indo no seu caminho triunfal, o ápice da revelação de Cristo, que ele iria à cruz. Mas antes de ir, ele passou por Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, estando ali, no versículo 3, diz então que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro. Especula-se, eu achei muito interessante, presta atenção, que esse frasco de alabastro contendo nardo puro, é um frasco de alabastro, não fala aqui, mas fala nos outros evangelhos. Ele poderia ter sido o dote de Maria ou sua herança. Os vasos de alabastro eram feitos de um gesso branco finíssimo, muito suave, mais suave do que o mármore. Eles eram frascos de gargalo comprido, feitos de material delicado e translúcido. Eu estava até vendo uma fábrica, achei muito interessante, que translúcido, porque se colocasse uma luz, ele se tornava abajur. Os faraós usavam como uma abajur. É mais ou menos como aqueles granitos que estão usando aí hoje, né? Coloca assim, a luz ela passa. E o interessante, olhando também como se fazia na antiguidade, era a sua fabricação artesanal. Poderia um vaso levar até 60 dias para ser feito. Todos ali com, talhado, mão, um a um, era aberto, lixado, polido, até 60 dias para fazer um vaso. Na cultura da época, as famílias compravam esses vasos quando as suas moças iam se casar. E fazia parte, então, do seu dote de casamento, e dentro dele colocavam-se óleos preciosos, muito caros. E quando a moça ela era pedida em casamento, havia um memorial que ela fazia. Ela deveria quebrar esse vaso aos pés do noivo. Com isso ela estava honrando como seu futuro marido. Então, era algo muito especial. Provavelmente ela estava guardando isso para o seu dia mais especial. O dia então que ela encontraria o seu noivo. Ela provavelmente durou a vida toda para juntar isso. Poderia ser sua herança, mas ela guardava esse dia especial. E esse dia era um dia especial, que então Maria ela entendeu que deveria ser derramado aos pés de Jesus. Além do vaso, desse vaso que era dificultoso, o versículo 5 e 6, ele fala do valor desse vaso. Quando Judas questiona a atitude de Maria, revela o significado do valor do conteúdo. E diz assim: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro que costumava tirar dela, que havia colocado. 300 denários, querido, era um trabalho de 1 ano de trabalho na época. 1 ano de serviço num homem era o valor que estava dentro daquele frasco de alabastro. 300 denários, 1 ano de serviço. E a adoração de Maria não é algo insano, irresponsável, sem entendimento. Ela fez aquilo sabendo o que estava fazendo. Ela fez porque conhecia quem era Jesus.
Para ela, aquele dia era distinto, era especial. Era um dia que iria marcar o resto da sua vida. E por mais que ela aguardasse o seu noivo esperado, ela entendeu que o seu noivo, o seu Senhor, estava na sua casa. E naquele dia ela faz algo maravilhoso, com entendimento, muito mais entendimento que os seus irmãos diante de Jesus. Porque quando Jesus, amados, Ele é glorificado no íntimo do nosso coração, a gente faz loucura, sabia? A gente faz loucuras que nem os nossos irmãos, nem os nossos pais, nem o mundo vai entender. Você faz coisas tão extraordinárias porque você entende. As pessoas que estão do teu lado não entendem, mas você sabe, você entende, e você faz profundamente porque você ama o Senhor, entende quem é Ele e faz um sacrifício que para você não é, você faz com prazer. Ela fez aquilo não com dor, ela fez com um ato de adoração, de reconhecimento, de honra ao nome de Jesus. E é muito forte o texto, o versículo 3 diz: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria então, ela derramou aos pés de Jesus, ela quebrou aquele vaso, ela derramou ali aos pés. Nos outros evangelhos, e eu acho muito específico isso, presta atenção, João, ele é um discípulo mais pessoal. Ele fala especificamente dos pés, mas Marcos e Mateus fala da cabeça, não fala dos pés. Não sei se foi porque é escrito aos judeus, né? Era um outro destinatários que foi escrito o evangelho de Mateus e de Marcos, mas o evangelho de Marcos e Mateus fala que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, significando a autoridade de Jesus, de quem era Jesus na vida dela. E olha que interessante, querido. O óleo de nardo puro, ele era usado para consagrar profetas, sacerdotes e reis. Ele também era usado como um símbolo de boas-vindas quem era recebido em casa. As pessoas normalmente passavam óleo na cabeça ou nos pés, simbolizando que você era bem-vindo no lar. Também o óleo de nardo, ele era usado, até fugiu a palavra aqui, querido. Deixa eu ver se eu só acho aqui um pouquinho. Apaguei meu sermão, mas tudo bem. Mas eu vou lembrar aqui de cabeça. Ele era usado como um símbolo de boas-vindas. Ele também era usado para preparar o corpo para o sepultamento. Profeticamente, Maria, o Espírito de Deus, profeticamente, ela sinaliza quem era Jesus. Que Jesus, ela estava reconhecendo a autoridade de Jesus, que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o seu profeta, sacerdote e rei. Maria também, quando unge a cabeça e os pés de Jesus, ela estava dizendo que ele não só era bem-vindo na casa, mas ele era bem-vindo, Jesus era bem-vindo na sua própria vida. Olha que entendimento maravilhoso, querido. Também, o óleo, ele era usado para tratamentos medicinais. Lázaro estava onde? Na mesa. Lázaro, que havia sido morto, sepultado há 4 dias, simbolizando que Jesus é aquele que cura e ressuscita o homem dentre os mortos. Jesus é aquele que tem autoridade para curar toda enfermidade, purificar os nossos pecados. E também era usado para o sepultamento do Senhor. Naquele ato, Jesus ele disse que ela estava preparando, o próprio texto diz,
estava preparando o seu corpo para o sepultamento, para o maior triunfo de Jesus. Não a sua derrota, mas para o maior triunfo de todos, que Jesus, ao morrer na cruz, Ele iria triunfar sobre todos os nossos inimigos, e de uma vez por todas, e num único ato, derrotar, aniquilar os nossos inimigos, o pecado que era contra nós. Quando ela faz isso, esse ato, prepara o corpo do Senhor para o seu sepultamento. Que entendimento maravilhoso de Maria. Ela enxergou o valor de Jesus, ela enxergou quem era Jesus, e ela deu tudo o que possuía, ela deu o seu melhor, querido, porque a adoração a Jesus. Maria derramou o seu perfume aos pés do Senhor, mas o texto também diz que ela fez algo exacerbado, além de ser algo caro, algo que ela estava guardando para o seu dote de casamento. O texto também diz que ela enxugou seus pés com seus cabelos, né? Que coisa forte, extravagante, né? Que loucura. Às vezes os irmãozinhos fazem umas loucuras e falam assim: meu Deus, quanta... né? Os fariseus, né? Foge da centralidade. A gente usa muito essa palavra. Não estou nada, mas... o irmão é central, né? Não é o central, né? Centralizado, né? Às vezes a gente exagera, às vezes quando o culto é tão bom, né? Pastor pula tão... Gente, eu já saí de culto aqui mole, né? Fraco, de tanta presença de Deus, porque quando Jesus vem, quando Ele está presente de uma maneira, num dia especial, a gente faz sacrifícios, a gente adora o Senhor de maneira intensa, porque a porta do Evangelho, a iluminação da palavra abre os nossos olhos, e como essa canção diz, ficamos maravilhados. Quantos aqui estão maravilhados com Jesus? Quantos aqui o Senhor abriu os seus olhos da sua preciosa obra na cruz? O pastor Ricardo falou algo de manhã hoje tremendo, querido. Ele ensina os seus alunos de teologia, e ele falava que aqui é um frasco de remédio, e eu poderia oferecer para você hoje, e falar assim, ó, esse frasco custa 100 mil reais. E você simplesmente, não quero, eu tenho coisa muito mais importante. Quero comprar meu carro, minha casa, a entrada da minha casa. Então para você talvez é uma oferta que não tem valor, porque você não entende o que contém nesse frasco. Mas se eu falar para você que aqui você está com uma doença interminável, que você vai morrer, e a única chance que você tem está nesse conteúdo, 100 mil reais não é nada para você. Você dá tudo o que possui para viver. O que essa mulher enxergou é o que muitos não enxergam. Que o Senhor, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura, que é Senhor, Rei, sacerdote, profeta, o Deus entre nós estava naquela casa. E ela então, de forma excêntrica, incomum, extravagante, ela derrama aquele óleo precioso aos pés de Jesus. Ela enxuga os seus pés com seus cabelos. E o texto vai dizer então que aquela casa se encheu de uma fragrância maravilhosa. Gente, quando a igreja adora, quando a gente se derrama, quando a gente entende e responde em adoração, isso é como um memorial diante do Senhor. É um quebrantamento. Ela não quebrou o vaso, ela quebrou a sua vida, mano. Ela não derramou óleo, ela derramou a sua alma. Era para o noivo da terra, mas ela diz, tu és o meu noivo, eu entrego a ti o meu destino, a minha vida, os meus sonhos,
Os meus sonhos não são tão importantes quanto o Senhor. Glória a Deus. A gente sonha tanto. Sonha em casar, sonha em viajar, sonha em ter tantas coisas nessa vida. Mas quando Jesus ele vem, amado, e você entende, isso tudo não é tão importante. Fica em segundo, terceiro, quarto plano, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Você faz loucuras mesmo. Eu já fiz várias. Eu lembro que os missionários estiveram numa comunidade que eu pertencia. Tinha o meu salão, anos, né? E salão a gente fica preso, é difícil sair. E ali eu fui tão tocado por Deus, tão derramado, tão quebrado. E eu tomei uma decisão naquele dia, eu falei assim, eu vou para esse lugar. Eu deixei tudo para trás. Estava pagando um terreno, né, irmão? 2 terrenos, estava pagando, construindo sonhos. Sabe o que eu fiz? Vendi. Peguei o dinheiro e botei no banco. Eu falei, eu quero estar com Deus. Eu quero estar onde o Senhor está. A gente sabe que isso é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. É o plano de Deus. Fui para lá tive o meu chamado pastoral. Nunca falei isso, mas eu vou falar. Porque eu acho que é importante. O que eu vou falar agora eu nunca falei na história da igreja. Quando eu estava lá, eu e minha esposa. Tinha uma missionária na igreja que ela queria ir para a Bolívia. E ela estava orando porque ela precisava da passagem. Sabe o que Deus moveu o nosso coração? De pegar aquele dinheiro e mandá-la para missões. A gente faz loucura mesmo. Mas certamente, amado, eu posso te falar, eu vivi coisas extraordinárias de Deus por causa de obediência. Coisas que eu colho até hoje por causa de obediência. Você pode ter certeza. Deus leva a sério isso. Está diante dele. Todas as orações, tanto aqui, como aquele dia diante do Senhor no galardão, as suas obras, sim, estarão diante dele. Ficou registrado. E eu entendo que, quando nós temos o entendimento como Maria teve a respeito de Jesus, você entrega tudo a Jesus. Você entrega os seus sonhos. Você coloca Ele em primeiro lugar. Você o honra em todos os lugares. Você sempre entrega a Jesus o melhor. Ainda que o seu melhor talvez não seja o melhor que Ele merece. É como essa canção diz. Tu é muito mais do que eu possa expressar. Gente, você já parou para pensar nisso? Deus, Jesus é muito mais do que eu posso expressar. Talvez é a forma que ela pôde expressar, mas era muito além. Não há sacrifício ou oferta que seja demasiada quando amamos Jesus e a sua obra. Não importa o que os outros vão pensar. Você terá prazer em fazer o que é certo, em obedecer os seus mandamentos. Tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Como eu falei, como Maria, deixando seus sonhos e colocando Deus e o seu destino, como diz aquela canção, muito mais do que um bálsamo. Talvez ela cantou aquela canção, vem o Senhor,
minha vida oferecer. Quem conhece? Como oferta de amor, de sacrifício, quero a minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar. Vem aqui, Daniel. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estava conversando com Moisés e ele falando, Spurgeon, Calvino, do desnudar, que ele foi se despindo, Jesus. Spurgeon. Achei muito interessante que Spurgeon fala que ao derramar da sua vida e o caminhar, ele foi se desnudando. Jesus foi se desnudando, se esvaziando da sua glória, até chegar na cruz nu, literalmente sem nada. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os homens que marcaram a história deram tudo. Eu sei, é contrário a esse mundo. Esse mundo quer te dar tudo, sabia? Que você viva para conquistar, consumir, ter, e nunca é o suficiente. Sempre tem mais, querido. Seu iPhone não presta mais, tem um novo. Seu carro não presta mais, tem um novo. Sua casa já está velha, tem uma nova. Quero 2, 3, 4 apartamentos. Eu quero segurança. Meu cara, a gente não entendeu nada. Aleluia. Que evangelho capitalista, desgraçado. Devemos pedir perdão a Deus, que somos capitalistas e fazemos uma leitura do evangelho capitalista. Quem sabe deixar uma carreira profissional para ser uma missionária no campo. Deixar a empresa para trás para viver integralmente no ministério e no chamamento do Senhor. É loucura? É loucura para o mundo. Mas a loucura é sabedoria diante de Deus. Quem sabe você, que Deus tem te dado condições de ser mais generoso, sensível às necessidades da igreja e participar integralmente disso. Mesmo que você não esteja na linha de frente, mas eu falo assim, eu sou alguém comprometido, pode ir. Eu sou as mãos que abençoo e você vai. Independente. A minha oração é que hoje seja um dia de Maria na sua vida. Que você vai entregar tudo a Deus. Se você quer entregar, mais uma vez, entrega a sua vida hoje ao Senhor. Entrega o seu destino. Que suba a sua adoração como um perfume diante dEle.